para cá para começar a escola de missões, né? Nós somos também professor e com a formação missiológica e então fomos convidados para formar a escola de missões aqui na MISPA. E assim começamos a trabalhar há 12 anos aqui na missão. 4 anos depois, nós assumimos a liderança da missão, quer dizer, há já 8 anos nós estamos à frente da MISPA, e Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado a sua graça para continuar fazendo a sua obra. Não é mérito nosso, não depende de nós, mas é a graça de Deus em nós. Deus tem sido muito bondoso para conosco e nos dado uma visão a respeito da obra dele na nossa vida, e nós temos conseguido, pela misericórdia do Senhor, realizar a sua obra. Deus tem colocado alguns projetos no nosso coração e nós temos procurado, com esmero, fazer o melhor, aquilo que Deus realmente tem nos orientado. Nós temos procurado realizar a obra de Deus. Bom, a MISPA está aqui na cidade de Assis, estado de São Paulo, é aqui que nós estamos radicados, onde temos aqui uma estrutura de funcionamento, uma estrutura de administração, de oração, de despertamento, recrutamento, preparo, envio e cuidado dos missionários. Então, a partir daqui, com a minha equipe, nós hoje assessoramos 90 missionários com as suas famílias nos campos espalhados, tanto pelo Brasil, como também em 27 países. E pela graça de Deus, chegamos recentemente no Paquistão, um país difícil, 2% de evangélico, 93% de muçulmanos, e ali nós chegamos com um paquistanês que morava aqui no Brasil já há algum tempo e nos conheceu, e nós o enviamos para o seu próprio país para ser missionário, e em 1 ano e 2 meses ele já tem feito uma obra maravilhosa ali, muitas conversões. Deus tem feito uma obra maravilhosa ali no Paquistão através do pastor Nassir. Inclusive, aproveito a oportunidade para pedir aos irmãos para orar por esse missionário nativo que tem feito uma obra maravilhosa ali. Deus tem usado muito a vida do pastor Nassir ali no Paquistão, impactado aquele povo, mas ele precisa muito de oração. É um país difícil, é um país de maioria muçulmana. Pela graça de Deus, atualmente tem um governo ali que dá uma liberdade religiosa, então isso tem possibilitado ele funcionar a igreja, mas ele precisa muito de oração e precisa também de recursos financeiros. Tem sido difícil para ele e nós temos lutado para mantê-lo ali com a sua família, e nós precisamos que os irmãos orem por nós, orem pelo Paquistão, pois a MISPA tem o objetivo de levar o evangelho em regiões menos alcançadas, menos evangelizadas, com pequeno índice de evangélicos. Essa é a nossa missão. A nossa responsabilidade, ou nosso objetivo, não é plantar igrejas onde já tem igrejas. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é lugares menos evangelizados. E nós queremos investir, especialmente na Ásia. Há vários países ali do sudoeste da Ásia em que há um pequeno índice de evangélicos, uma igreja muito pequena, e nós queremos trabalhar naquela região, mas para isso precisamos de oração, precisamos de pessoas dispostas, precisamos de recursos. E os irmãos orem pela MISPA nesse sentido, porque queremos trabalhar ali naqueles países, desde a Índia até a China. São 8 países ali, já estamos no Paquistão, que é o primeiro país ali no norte da Índia, e aí queremos chegar nesses países de maioria que não conhecem o Evangelho, nem mesmo são católicos, muitos budistas, hindus
muçulmanos, etc. Então, nós queremos evangelizar aquela região. Nós estamos trabalhando na África, estamos trabalhando na Europa, nas Américas, na Ásia, e queremos avançar mais segundo a direção de Deus. E eu preciso muito da oração dos irmãos, tá? Se tem uma pessoa que precisa de oração, sou eu. Então, lembre-se de mim, lembre-se que eu preciso da sua oração. Se possível, me coloque em oração, coloque a MISPA em oração. A batalha na questão de missões é muito grande e nós precisamos deste apoio da Igreja do Senhor Jesus, de irmãos, de parceiros, como tem sido o pastor Ronaldo. Eu creio que você pode ser também o nosso parceiro. No Brasil, nós temos trabalhado entre as etnias indígenas que ainda não são alcançadas. Atualmente, nós estamos com um projeto no Alto Xingu, onde há 9 etnias que até 5 anos atrás não tinha nenhum crente. E pela graça de Deus, estamos trabalhando ali com o pastor Terena, pastor muito bem preparado, fez teologia, tem um preparo muito bom, e ele saiu do Mato Grosso do Sul e foi para o Alto Xingu, está instalado ali na cidade de Gaúcha do Norte, e ali ele está evangelizando aqueles indígenas. São 85 aldeias que até 4 anos atrás não tinha nenhum crente. E hoje, pela graça de Deus, nós temos já cerca de 100 pessoas batizadas ali, de 5 etnias diferentes. Entre as 9 etnias ali, nós temos já de 5 etnias, e há evangelismo e discipulado de outras etnias. Então, os irmãos, orem por esse trabalho indígena no Brasil. E o principal trabalho da MISPA hoje tem sido o trabalho no sertão. Deus colocou no nosso coração, há 6 anos atrás, logo que nós assumimos a liderança, a presidência da MISPA, nós lançamos esse projeto chamado PAS, Projeto Ação no Sertão. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva de como fazer aquele trabalho num primeiro momento. Nós não tínhamos gente para enviar para o sertão, nós não tínhamos assim um direcionamento claro no primeiro momento, nós não tínhamos recursos, mas nós começamos a orar. Entramos pelo caminho da oração pedindo direção de Deus, de que maneira nós iríamos fazer aquele trabalho, pois Deus nos incomodava para trabalhar no sertão. E em 2014 nós começamos aquele projeto ali no sertão nordestino. Começamos primeiro com oração. Depois de 1 ano de oração, Deus começou a fazer algo muito extraordinário. Nós começamos a enviar os primeiros missionários para trabalhar no sertão. Nesses 5 anos de trabalho, nós estamos trabalhando hoje em 25 cidades e povoados do sertão nordestino. Muitas pessoas se despertaram do sul, do sudeste, do centro-oeste para trabalhar no sertão. E nós estamos trabalhando hoje nos estados do Pernambuco, do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Nós estamos trabalhando no estado da Bahia, nós estamos trabalhando nesses estados, em 6 estados, e Deus tem feito coisas extraordinárias, muitas conversões, muitas libertações. Deus tem feito um grande movimento ali no sertão nordestino. Tem sido algo extraordinário o que Deus tem feito através dos missionários ali no sertão nordestino. Tem sido uma bênção esse trabalho. Além da evangelização, diante dos problemas sociais que existem no sertão, existem muitos problemas. O sertão tem problema, falta de água, falta de saneamento, falta de comida, falta de educação, falta tudo ali. Mas o que mais falta ali é Jesus. O principal problema do sertanejo é a falta de Jesus. E ali, os nossos missionários, estrategicamente, têm trabalhado na evangelização, na plantação de igrejas, mas também
feito um trabalho social, realizando o trabalho principalmente com crianças. Então, nós temos, em todos os trabalhos ali, um contato com as escolas municipais para dar uma assessoria para as crianças no reforço escolar. E aí nós estamos com muitas crianças em todas as cidades e povoados, crianças que vão fazer o reforço escolar, e isso tem aberto uma porta também para evangelizar essas crianças e até os pais. Através delas, muitos pais têm se convertido também. Aí nós temos essa questão do reforço escolar, a questão da alfabetização, aula de música, aula de futebol, e várias outras iniciativas sociais que têm aproximado as pessoas do Evangelho. Então, tem sido uma bênção esse trabalho, e eu peço, irmãos, que ore pelo Sertão, ore pela MISPA nesse projeto. Nós precisamos muito da oração, tá? Então, apenas para compartilhar um pouco com os irmãos aí, essa questão da missão, daquilo que a gente faz, né, pela misericórdia de Deus, e pedir aí a sua parceria na oração, né, que os irmãos estejam orando por nós. Você pode conhecer melhor o nosso trabalho, olhando o nosso site, Facebook, YouTube, Instagram. Então, através das redes sociais, você pode saber um pouco mais daquilo que nós realizamos pela misericórdia de Deus. Amém? E, irmãos, é um prazer estar com vocês. Então, essa palavra aí sobre a missão. Depois, se houver tempo, os irmãos poderão fazer, quem sabe, algumas perguntas e nós poderemos responder. No entanto, nesse momento, eu quero trazer uma palavra, sem perder muito tempo aí, eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Primeira carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vosso trabalho não é vão. Meus queridos, todos nós conhecemos a história da igreja de Corinto. Uma igreja que, apesar da sua espiritualidade, de dons, de uma igreja dinâmica, cheia do Espírito Santo, era uma igreja inconstante, volúvel no comportamento. Aqueles crentes eram carnais, meninos, partidários. Era uma igreja que tinha N problemas, diferente das igrejas de hoje. Uma igreja que certamente, pastor Ronaldo sabe o que estou falando. Uma igreja que tinha muitas dificuldades. Uma igreja que vivia altos e baixos. Uma igreja que realmente tinha problemas muito sérios. É o retrato da igreja militante. É o retrato da igreja que vive no mundo. E quando Paulo escreve esta carta àqueles irmãos, aos coríntios, ele dá alguns conselhos, ele dá algumas orientações, alguns ensinamentos, ele orienta essa igreja para que ela alinhasse aquilo que fosse a vontade de Deus. Ele está, então, trabalhando com essa igreja na questão do seu caráter, da sua mudança, do seu comportamento. E ele termina a primeira carta, né, aqui com uma conclusiva, dizendo, portanto. Quando nós dizemos, portanto, nós estamos dizendo, estamos terminando, né? E Paulo está dizendo, portanto, meus irmãos. E aqui ele dá alguns conselhos àqueles irmãos, finalizando a sua primeira carta. Eu creio que, de repente, ele não tinha em mente escrever uma segunda carta, e ele está dizendo algumas coisas que eu quero meditar um pouquinho com os irmãos nesse momento.
Quais são os conselhos de Paulo para aqueles irmãos que viviam nesse dilema, viviam no meio dessa dificuldade na questão do caráter da igreja? Bom, a primeira coisa, Paulo está dizendo, sede firmes e constantes. Paulo está dizendo que eles deveriam ser equilibrados, que eles deveriam ser equilibrados. A falta de equilíbrio é um problema muito grande e pior, quando esta falta de equilíbrio está na liderança. Uma liderança desequilibrada é uma tragédia. Uma liderança que não tem equilíbrio, que não tem constância, que não tem caráter, é uma tragédia muito grande. É um problema muito sério. É um problema que contagia de uma forma terrível, que traz prejuízos. E nós sabemos que o líder precisa ter equilíbrio, mesmo diante das pandemias da vida, das dificuldades, dos problemas que ocorrem no dia a dia. O líder precisa manter uma postura. O líder precisa ter equilíbrio diante de dificuldades que abalam os outros. O líder não pode se abalar de qualquer coisa. Nós sabemos que, como líderes, como pastores, nós somos humanos. Quem não, de repente, sente o baque diante de uma notícia, de um irmão que saiu da igreja, de um irmão que inventou a fofoca, de um irmão que te traiu, aquele que você cuidou desde o dia da sua conversão e de repente diz, pastor, estou indo embora. Pastor, arrumei um lugar melhor para eu congregar. Quantos de nós, de repente, não nos abalamos diante das dificuldades que acontecem no nosso ministério? Mas, queridos, mesmo diante das circunstâncias adversas que nos cercam, nós precisamos manter-nos firmes e constantes, em todo momento, sendo homens de Deus, independente das circunstâncias. Precisamos ter a postura de Abacuque, capítulo 3, quando ele começa a descrever, dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não haja vacas, ainda que... E ele vai falando uma série de coisas, ainda que muita coisa aconteça contrária à sua vida, o seu ministério, seja firme e se mantém na presença do Senhor. Nós precisamos ser firmes no nosso relacionamento. Precisamos ser relacionamento com o rebanho que Deus colocou nas nossas mãos e não pode ser um pastor de lua. Pastor de lua é aquele que uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Da janela da minha casa, a gente vê a lua, especialmente quando ela está cheia, bem grande. Eu falo com minha esposa, olha, no outro dia ela está maior ou está menor. Ela muda constantemente, tanto o horário como o seu tamanho, ela está sempre mudando. E o pastor, ele não pode mudar. Ele não pode chegar um dia na igreja super alegre, abraçando, beijando todo mundo. Opa, agora estamos na pandemia, né? Vamos ter cuidado. Mas ele não pode um dia ser aquela pessoa super comunicativo e outro dia entrar no ostracismo, se fechar, cara amarrada, cara feia, grosso com as pessoas. Não, essa não é a nossa postura. Nós precisamos ter um equilíbrio nesse sentido. Nós precisamos amar as pessoas, ter um equilíbrio no nosso comportamento, controlar o nosso temperamento, pois muitas vezes vemos pastores com
temperamento mudado dia após dia. Isso é um problema, ele não passa segurança. E nós precisamos ter esta firmeza, nós precisamos ter este relacionamento com o rebanho. Mas, pastor, isso não é hipocrisia? Não, não é hipocrisia, você ter equilíbrio. Você ser equilibrado, você ser o mesmo todos os dias, isto é muito importante. Então, aqui o apóstolo Paulo nos aconselha a ser firmes e constante na obra do Senhor. Um outro conselho que ele nos dá aqui, para ser abundantes na obra de Deus, ou seja, ser colaborador, ser cooperador. Devemos estar dispostos a colaborar com o crescimento do reino de Deus, não medir esforços. Meus queridos, quantos obreiros não colaboram com o crescimento do reino de Deus? Isso parece ser algo estranho, parece ser uma contraposição isso, mas na verdade o pastor precisa ter em mente que ele é um colaborador do crescimento do reino de Deus, que ele vive para priorizar o reino, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, deixando Deus dirigir a sua vida, deixando Deus orientar a sua vida, se colocando nas mãos do Senhor cada dia, dando o melhor para Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz: tudo quanto vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. E nós devemos realmente colaborar para que o reino de Deus tenha prioridade na nossa vida. Porque, infelizmente, irmãos, muitos obreiros têm deixado o reino de Deus em segundo plano, têm se ocupado de muita coisa. E nós temos de ter cuidado com respeito ao profissionalismo. É meio constrangedor quando alguém pergunta a nossa profissão, nós falarmos que é pastor, pastor, será que isso é profissão? E aí a gente precisa ter cuidado para não nos tornar profissionais da fé. Nós precisamos ser realmente instrumentos de Deus. Nós não podemos fazer o ministério simplesmente como uma profissão, mas precisamos simplesmente nos colocar diante de Deus e cumprir o ministério que recebemos do Senhor, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas de que maneira? Você, como pastor de uma igreja grande, ou de uma igreja média, ou de uma igreja pequena, de que maneira você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar? De que maneira você será esse pastor equilibrado, abundante na obra de Deus? Como isso pode acontecer? Meu querido, primeira coisa, você precisa ser desprendido. É muito importante que você seja realmente desprendido, voluntário, para que Deus use a sua vida, que você não coloque as coisas materiais em primeiro lugar, mas o reino de Deus acima de qualquer coisa. A segunda coisa, a questão do seu caráter. Caráter não é aquilo que as pessoas veem, não é aquilo que a igreja está vendo. Isso se chama reputação. Caráter é aquilo que você é aquilo que você realmente é quando as pessoas não estão te vendo. E Deus nos chama para ter uma vida de caráter. Deus nos chama para ter essa vida de caráter. E nesta vida de caráter, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Infelizmente, há muitos pastores que não têm relacionamento com Deus. Infelizmente, há pastores que não lêem a Bíblia, há pastores que não oram, há pastores que estão ocupados demais para gastar tempo com Deus. E isso é muito sério. E nós precisamos nos voltar para Deus com entusiasmo, com garra. Precisamos, irmãos,
nos voltar para o Senhor cada dia. Precisamos nos colocar nas mãos do Senhor com aquela garra, aquele entusiasmo de quando nós nos convertemos. Eu creio que você se lembra quando você se converteu, você queria ir para a igreja todo dia, você queria ir para a vigília, você queria ler a Bíblia. Mas quantas vezes vamos perdendo esse entusiasmo, vamos perdendo esse desejo, essa doçura de viver com Deus. Você lembra o primeiro dia que você pregou, que você foi convidado para dar uma palavra? Eu me lembro. Eu passei a semana inteira jejuando, orando. Era 1982, 81, 82. Me convidaram para pregar. Eu passei uma semana lendo 10 vezes mais a Bíblia, orando, pedindo misericórdia de Deus e pedindo graça de Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Depois de algum tempo que a gente está pregando, que a gente já sabe como que é, a gente vai deixando, a gente vai levando. Parece que não é tão difícil assim, mas nós precisamos gastar tempo com Deus e orar, pedindo que Ele fale através da nossa vida. Você é simplesmente um instrumento de Deus e Ele usa você. E nós precisamos ter esse mesmo entusiasmo que tínhamos quando começamos o ministério. Meus queridos, ser abundante na obra de Deus é isso. É esse entusiasmo. É o desejo de colaborar com Deus na expansão do reino. Quantos pastores não se preocupam com a obra missionária, com a expansão da igreja, com a conversão de novos convertidos? Me lembro de um pastor, éramos pastores na mesma cidade, ele chegou para mim e disse: Florencio, a coisa está feia, está difícil, ninguém mais se converte. Se a gente conseguir manter os membros da igreja, está bom demais. Você não precisa mais fazer nada, só mantém, já está bom. Meus queridos, eu não me conformo que pessoas continuem sendo perdidas ao passo que outros estão vivendo esplendorosamente nas suas poltronas confortáveis, nos suntuosos templos que nós temos no Brasil. Precisamos, como igreja, precisamos investir na evangelização, na obra missionária. O mundo precisa conhecer Deus, e ele conhece Deus através da igreja, através de um povo disponível para fazer a obra dele. E nós não podemos perder aí este entusiasmo de ganhar almas para Jesus, de investir no reino de Deus. Quantas igrejas estão preocupadas em se manter, em manter-se bonita, boa, reformada? Nada contra ar-condicionado, nada contra aquecedor, nada contra boas poltronas, uma boa estrutura na igreja. Mas se fizermos isso e não trabalhar em prol daqueles que estão perdidos, nós estamos simplesmente fazendo algo profissional. E Deus não nos chama para ser profissionais. Deus nos chama para ser ministros, dispenseiros da graça dele, para que o mundo ouça a sua voz. E o mundo ouve a voz de Deus através da igreja. E nós, como pastores, irmãos, nós temos um grande compromisso. Quando eu olho para Efésios, capítulo 4, versículos 12 em diante, a partir do verso 11, eu vejo ali os dons ministeriais e a finalidade para a qual eles são concedidos à igreja. O versículo 2 diz que, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo, é essa a finalidade da igreja. E como que a igreja realiza a obra de Deus? Como que a igreja cumpre
a missão de Deus? De que maneira a igreja pode ser uma igreja dentro daquilo que Deus quer? Através da sua liderança, através da orientação de líderes, de pastores, que realmente conscientiza a igreja da sua responsabilidade diante da missão de Deus. A igreja não existe simplesmente para fazer cultos todo domingo, ou 2 vezes por semana, ou 3, ou para fazer cultos online. A igreja não existe só para isso. A igreja não existe simplesmente para se reunir 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, cultuar, ir embora para casa, pendurar a sua roupa de igreja e passar a semana distanciada da missão. A igreja existe para ser missionária de domingo a domingo, aonde vai, pois Deus é representado através da igreja. Aonde a igreja vai, Jesus precisa ir, pois a igreja é testemunha. Jesus disse: vós sois testemunhas dessas coisas. E a testemunha não é somente o pastor, não é somente a liderança da igreja. A testemunha é todo mundo, é todo crente. Todo crente tem uma responsabilidade. Infelizmente, irmãos, muitos têm deixado a questão da responsabilidade da obra com a liderança, mas a responsabilidade é de toda a igreja. Todo crente em Jesus precisa ter essa consciência da sua responsabilidade diante de Deus, sendo abundante na obra do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo recomenda a igreja, dizendo para ela que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho que estamos fazendo, queridos, não é vão. Nós não estamos fazendo um trabalho qualquer. O nosso trabalho, o trabalho que estamos fazendo para o Senhor, é um trabalho que vale a pena e tem uma recompensa. E onde estão os talentos que Deus tem distribuído para a igreja? Onde estão? Como estão? Como estão sendo desenvolvidos? Será que muitos não vão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu escondi na terra aquilo que era teu? Estamos no mundo para fazer a semeadura. E a palavra de Deus no Salmo de número 126, versículo 6, fala sobre isso. Diz: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Estamos fazendo esta semeadura e nós precisamos, irmãos, trabalhar, espalhar a semente. Na verdade, não sabemos qual vai germinar, mas o nosso trabalho é espalhar a semente de Deus, do Evangelho, da graça de Deus, pois para isso Ele nos chamou e nós precisamos fazer a obra de Deus e levar outros a colaborar na implantação do reino. O reino precisa ser expandido, o reino precisa ser implantado, o reino precisa ser divulgado. Quantas vezes oramos: venha o teu reino. Mas o que estamos fazendo para que o reino venha e se estabeleça na sua plenitude? Temos realmente sido pastores, promotores da obra de Deus, da expansão, da conversão, da obra missionária? Ou temos feito a manutenção? Ou temos trabalhado profissionalmente? Ou temos simplesmente mantido a igreja como um bico, como um trabalho secundário? Deus te chamou e você tem um compromisso de realizar a obra de Deus. É para isso que Ele nos chamou. E concluindo, irmãos, esta palavra, eu quero dizer que nós, muitas vezes, não colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Quantas vezes nós não colhemos, não vemos, mas nós estamos simplesmente construindo um legado. E não importa se somos ou não reconhecidos, se as pessoas estão vendo ou não. O importante é que o reino de Deus
cresça, que o reino de Deus se expanda. Quantas vezes parece que ninguém está vendo, mas não importa. Deus está vendo o que você está fazendo. E finalizando, o apóstolo Paulo está dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus queridos, que nós tenhamos isto em mente e continuemos o nosso ministério, sabendo que Deus realmente tem algo para as nossas vidas e nós temos um ministério a cumprir. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Devolvo a palavra ao pastor.